Olá, pessoal, amigos, irmãos em Cristo Jesus, cumprindo a missão, o ofício que foi me dado no reino de Deus, pregando e anunciando a verdade do Evangelho de Cristo, para a libertação de todos aqueles que precisam ser libertos, porque a humanidade está escrava, mas a verdade é que libertação só vai encontrar quem crer no Evangelho. Nesse momento estou aqui para vos anunciar a verdade que liberta e vos prevenir da mentira que Satanás propaga no mundo, que continua mantendo as pessoas aprisionadas, escravizadas e distantes de Deus. Vamos ler o que está escrito aqui. Vamos ler em Salmos. Depois a gente vai para Romanos, que Paulo também vai repetir isso lá. Olha o que está escrito aqui em Salmos. No capítulo, a gente vai ver, capítulo 14. O que hoje a gente precisa conhecer é esta realidade, que se encontra a humanidade. Olha o que está escrito em Salmos, capítulo 14. Disse o nércio no seu coração, não a Deus. Tem se corrompido, fazendo-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Esse bem aqui é em relação ao homem ser aprovado por Deus. Ninguém faz o bem para receber e merecer nada de Deus, porque o homem, com tudo que ele pratique, ele já está dentro de juízo e condenação pela maldição do pecado. É muito importante a gente entender isso. Versículo 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Isso aqui é uma figura de linguagem, porque Deus não precisa olhar, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. É só para a gente entender a dimensão de Deus. Diz o texto que Deus olhou para a humanidade e não viu um sequer que buscasse a ele. Por quê? Porque todos estavam perdidos, ou seja, a palavra está nos ensinando, que toda a humanidade está perdida de Deus. Viveu agora, perdeu o entendimento de Deus, se desviou da direção, do conhecimento, da vida com Deus, e agora a humanidade está perdida de Deus. Quando fala que a humanidade está perdida de Deus, a humanidade está sem vida com Deus, separada da comunhão com Deus, e o pior de tudo, dentro de um juízo que já foi batido o martelo no tribunal divino, colocando o homem como réu desse juízo, culpado. O que falta? É o homem seguir ao juízo e cumprir a sentença depois da morte. Mas aqui, olha, vamos continuar. O versículo 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos pelo pecado. Isso aqui está dentro daquilo que Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Paulo vai dizer, isso aqui confere com a palavra, a gente estuda a palavra assim, é interpretando a palavra com a palavra, pela palavra, não é pelo entendimento do homem. O problema hoje dessas heresias é que o homem coloca a interpretação dele na palavra. A palavra se interpreta pela palavra. Veja, o texto de Salmos, capítulo 14, versículo 3, vai dizer que desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Imundos por quê? A imundícia é do pecado. Quando fala de imundícia aqui, em relação ao pecado. E diz o texto que todos se desviaram e se tornaram imundos porque todos são pecadores. Romanos 3, 23. Porque todos estão separados da glória de Deus. Porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Como por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Não foi porque eram inocentes e Deus quis que todos fossem condenados ao pecado. Todos serão condenados ao pecado porque todos são pecadores. Quando Paulo vai dizer lá em Romanos 5, 12, como por um homem entrou o pecado no mundo, ali a gente vai ver como se principiou a queda humana, a miséria do ser humano, pela rebelião de Adão contra o seu Criador. E todos os homens foram dentro dessa situação porque também seguiram o caminho da rebelião. Porque todos pecaram. A morte passou a todos os homens, ou seja, a morte aqui é o juízo.
O juízo eterno passou a toda a humanidade. Toda a humanidade agora está dentro do juízo e da condenação do pecado, porque todos são pecadores. Pela natureza pecaminosa de Adão, a humanidade está corrompida. É por isso que Paulo vai dizer, mas pela natureza, pela justiça, pela santidade de Cristo, nós somos restaurados com Deus. Pela fé nele. A gente vai ser restaurado com Deus para sair da miséria da natureza humana que herdamos de Adão. Para você ter a natureza de Cristo, ou a natureza santa, pura para viver para Deus, você precisa crer em Jesus. Ah, meu irmão, nós precisamos do ensino da palavra urgentemente. Para ter uma vida com Deus com entendimento, dentro daquilo que a palavra ensina. Não dentro daquilo que o povo está aprendendo nesses oba-oba, nesses movimentos, que o povo está distraído e perdido de Deus. Tudo cego, sem o entendimento. E o diabo tirando essas pessoas da direção de Deus. Nós precisamos disso, irmãos. É palavra, é ensino, é instrução. Da palavra pela palavra. Da palavra pela palavra. Então Paulo vai dizer que todos, aliás, aqui que nós estamos lendo aqui Salmos, eu fiz apenas uma comparação para colaborar com o entendimento do que Paulo fala em Romanos, capítulo 5. Versículo 12, que todos se perderam. Todos são pecadores. Pelo princípio de onde o pecado surgiu na humanidade por Adão. E todos seguiram a natureza pecaminosa de Adão. E todos estão dentro da condenação do pecado. A morte eterna, o juízo eterno. E o texto aqui em Salmos vai dizer que desviaram-se todos. O homem está perdido de Deus com o entendimento corrompido. Cego, perdido de Deus. E agora, irmãos, Deus entra em ação. Deus entra em ação pelo amor ao ser humano. Para tirar o homem dessa condição que ele está aqui, que está revelada aqui em Salmos capítulo 14, do 1 ao 3. Deus agora vai entrar em ação com o seu plano excelente, glorioso de amor para o favor do homem. Deus vai tomar uma atitude em favor do homem. Eu acho maravilhoso o que o próprio Jesus revela em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe o que Jesus vai trazer na revelação do Evangelho. Jesus vai trazer ao conhecimento nosso a manifestação do amor de Deus por nós, irmãos, para nos salvar de uma realidade que o diabo cega muitos para não entender, que a palavra, o Evangelho revela isso para nós. Jesus vai trazer a revelação maravilhosa do Evangelho, mostrando a manifestação, a ação do amor de Deus por nós, para nos salvar da ira, do juízo, da condenação eterna. Eu acho maravilhoso quando a gente também vai ler a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Paulo vai também pregar essa mesma coisa, vai levar para o povo o conhecimento do que Deus fez. Tito, capítulo 2, versículo 11, Paulo vai dizer, porque a graça, o Senhor manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Porque Deus manifestou a sua graça, irmão. A graça é o favor que nós não merecemos, para nos livrar do juízo que merecemos. Deus manifestou a sua graça, proporcionando, oferecendo, colocando à disposição do ser humano a esperança da salvação, pela graça dele que foi trazida para nós, que é Cristo, o favor de Deus para a humanidade, que a humanidade não merecia. A obra de Deus salvadora, a obra de Deus remidora, a obra de Deus substituta, onde Cristo veio para substituir o nosso lugar no alvo da ira de Deus, onde Cristo veio para receber a sentença do nosso pecado, onde Cristo veio para receber o castigo que leva-nos à paz com Deus. Aleluias! É isso que o povo precisa ouvir dentro das igrejas. Se dizem que é lugar para buscar a Deus, porque buscar a Deus não é dentro desses movimentos de igreja. Buscar o conhecimento de Deus é na palavra, com o ensino, com a doutrina, com a instrução. Mas dentro desses ambientes de igreja, o povo não está recebendo isso. Eu pergunto a você isso. Quando foi que você ouviu uma ministração dessa dentro da tua igreja? O que tu está ouvindo é, Deus vai te curar, Deus vai te salvar, Deus tem uma grande bênção para tu, Deus é contigo, Deus vai te dar altas coisas. É isso que o povo tem ouvido. O que tu tem vivido dentro da igreja é venha para o culto da vitória, venha para o culto da campanha, venha para o culto da marcha, venha para o aniversário do coral, venha para a festa do conjunto, venha para o ciclo de oração, venha para isso, é evento, é atividade, é sacrifício religioso que o povo vive dentro da igreja.
Vocês precisam de ensino, de instrução. Vá procurar onde a palavra está sendo ministrada, onde você vai se alimentar para se fortalecer de Deus. Buscar a Deus não é estar dentro de igreja. Buscar a Deus é ter o conhecimento da palavra. O amor de Deus foi manifesto para nos tirar da cegueira espiritual, da maldição eterna, do juízo divino, irmão. Nós temos que entender isso. O amor de Deus manifestado à humanidade é Cristo Jesus, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. E logo muito mais agora, estando nós reconciliados com Deus pela fé em Jesus Cristo, seremos salvos da ira de Deus que há de vir, irmãos. É para isso que nós precisamos crer em Jesus. Esse é o amor, a gratidão da nossa vida com Deus, entendendo o que Ele fez por nós. Nós devemos louvar a Deus, glorificar a Deus, amar a Deus, viver para Deus, no entendimento daquilo que Ele já fez. Ele já fez por mim, por você e por toda a humanidade. E bom, ruim, seja quem for, porque o amor de Deus não é para um grupinho que acha que é os escolhidos. O amor de Deus é para todos os miseráveis pecadores que estão perdidos. O amor de Deus é para toda a humanidade que está sobre o alvo da ira de Deus. E essa ira brevemente será lançada sobre essa humanidade. Mas há um momento de sair, escapar dessa ira. O momento de escapar dessa ira é agora, enquanto Deus está chamando com o seu chamado de amor, de misericórdia, de compaixão, não querendo que o homem sofra a condenação, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta e viva. E a vontade de Deus é que todos os homens se salvem pelo conhecimento da verdade que Ele manifestou para tirar o homem da mentira. Conhecereis a verdade vos libertará. É isso que Deus quer, o conhecimento, vida com Deus, salvação não é por vida adepta de igreja, escravizada de igreja, sacrifício de igreja, vida compromissada com formalidade de igreja. Vida com Deus é pelo conhecimento da verdade que liberta, esse conhecimento que é pregado pela mensagem do Evangelho, para o homem crer e ser salvo. É aí que está a salvação, é crer no Evangelho, é crer no que o Evangelho ensina, não é viver uma vida escrava presa, cheia de sacrifício, penitência, obrigação, dentro de nenhuma igreja evangélica ou qualquer outra. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Leia, vai examinar os textos, para você conhecer a verdade que a palavra revela. Não viver na mentira que os homens pregam usando a palavra e falsificando ela, para você se perder de Deus. Paulo vai dizer, Timóteo, tu conheces as Escrituras desde a tua mocidade. É elas que te dão conhecimento da salvação, Timóteo. Não é por dentro de nenhum lugar não que tu vai ter salvação, não. O conhecimento da salvação é a palavra que dá. Salvação, vida com Deus é pelo conhecimento. Não é por se filiar a nenhuma religião, nem viver a prática escravo, robotizado, alienado dentro de religião, com a vida de atividade religiosa. Isso é escravidão. Paulo vai dizer, desde de menino, Timóteo, tu conheces as verdadeiras, as santas Escrituras, que podem te fazer sábio para a salvação que há pela fé em Jesus Cristo, Timóteo. Salvação é pela fé em Jesus Cristo. E esse conhecimento da salvação pela fé em Jesus Cristo, tu só vai alcançar pela pregação do Evangelho. É ela que revela essa salvação. É o Evangelho que mostra o caminho para o homem encontrar salvação. É o Evangelho que mostra o caminho para o homem se dirigir a Deus. É o Evangelho que mostra a porta de acesso a Deus. É o Evangelho que mostra ao homem o único meio de salvação para o homem não sofrer a ira de Deus. É o Evangelho que mostra, Timóteo, por onde o homem vai ter reconciliação com Deus, por onde o homem vai ser aceito por Deus, por onde o homem vai ter vida com Deus, por onde o homem vai ser colocado na esperança da eternidade com Deus. É pelo Evangelho, e você tem que conhecer. O Evangelho é uma informação que nos dá conhecimento para andar com entendimento. O Evangelho não é um lugar, não é um centro religioso cheio de regra, de norma, de credo, de dogma, para você viver ali escravizado, robotizado, servindo, cumprindo meta, regra e ser salvo. O Evangelho não é isso, Timóteo. O Evangelho não é igreja evangélica, não é vida religiosa dentro de religião evangélica, Timóteo. O Evangelho é a comunicação de Deus, é a revelação de Deus, por onde nós vamos ter
o conhecimento da verdade que seremos libertos? Pelo conhecimento, Timóteo. É isso que Paulo vai dizer a Timóteo. Dê uma lidinha lá, por favor. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 17. E Paulo vai dizer, Timóteo, se mantém nas Escrituras, porque é por ela que nós somos ensinados, corrigidos, instruídos, orientados para uma vida perfeita com Deus. Não é por regra, guardar norma, princípio, formalidade de vida de igreja. É pela palavra, pelo conhecimento dela, que nós vivemos uma vida agradável a Deus. Quando a palavra está em nós, nos guiando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra que me guia numa vida santa com Deus. Não é vida de consagração dentro de trabalho e obrigação de igreja. O povo acha que sacrificar a vida a Deus é viver dentro de igreja, escravizado nas regras, nos trabalhos, nos compromissos que os homens botam. O povo acha que santificar, consagrar a vida a Deus é ir para culto de consagração, é ir para culto de jejum, é estar dentro de culto de oração. É não. Nada disso vai te levar a Deus se tu não tiver o conhecimento da palavra. Tudo é pela palavra. Vida consagrada, vida santa, vida com Deus é pela palavra. Nós santificamos a nossa vida a Deus e consagramos a nossa vida a Deus pelo conhecimento da palavra. Para viver nela, com entendimento nela, na nossa vida, no nosso viver. Aí estamos consagrados a Deus. Não é por dentro de culto, de ritual, de cerimonial, de sacrifício, penitência religiosas que o povo vive hoje achando que é o meio de santificar-se, de buscar a Deus. O apóstolo Pedro, ele vai dizer em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22, Pedro vai dizer, consagrando as nossas vidas, consagrando as nossas almas na obediência à palavra. Consagre sua vida pela obediência à palavra. Jesus vai dizer em João 17, 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A nossa vida santificada é na verdade, é na palavra do Senhor. Não é dentro de atividade, de tarefa, de obrigação religiosa. Não é em culto disso, culto daquilo. O povo precisa aprender de Cristo. Ter o conhecimento de Deus. E o que é que o povo está aprendendo dessas igrejas? É participar de eventos dos Gideões. Olha aí. Grande evento deste comércio religioso dos Gideões. Aquilo ali é uma fábrica de mentira, rapaz. Onde o povo usa a palavra de Deus, os profetas se colocando como voz de Deus para o povo e trazendo mentira para o povo. Onde o povo está sendo desviado da palavra, o que o povo está interessado é isso. O povo acha que Deus está dentro dessas igrejas, nesses eventos. O povo acha que Deus está dentro dessas igrejas, nesses movimentos. É congresso, é eventos religiosos, gideões, é o culto da vitória, o culto da prosperidade, o culto disso, o culto daquilo. O povo tudo perdido dentro dessas igrejas, recebendo heresia de perdição, subjugado na regra dos homens que tira vocês de Deus. Vocês precisam, não é de tanto show evangélico, não. Vocês não precisam de tanto evento glorioso evangélico, não. Vocês só precisam de um homem simples que tenha compromisso com a palavra, que esteja na praça, esteja na sua casa, esteja em qualquer ambiente ensinando a palavra. A palavra não é esses homens que se colocam como autoridade de Deus, doutores com anel de formatura, mostrando o seu conhecimento intelectual, formação, doutorado e conhecimento, pregando bonito seus paletóis que impressiona, chegam, brilha, suas vidas de sabedoria, de filosofia, de palavras bonitas, e o povo tudo encantado, tudo perdido na direção desses homens que está desviando vocês da simplicidade do evangelho de Cristo, porque os apóstolos não pregavam dentro desses movimentos gloriosos que hoje os homens pregam. Eles criam os movimentos gloriosos para atrair o povo, para ser instrumento de Satanás pregando a mentira do diabo. Os apóstolos não criaram esses ambientes cheios de glamour. Os apóstolos não se preocupavam com tanto enfeite em igreja, com tanta coisa bonita, com tanta igreja grandiosa, com ambiente. Os apóstolos não estavam dentro de ambiente pregando o evangelho. Os apóstolos estavam nas ruas, nas casas, indo às pessoas levar a simples e objetiva mensagem do evangelho para o povo se converter, não com atração, não com evento, não com show, não com tanta coisa que hoje o povo vive atrás e buscando com promessa de vitória, com promessa de bênção, promessa de prosperidade, promessa disso, promessa daquilo, e o povo tudo perdido e continua perdido, cego, escravizado na direção desses homens, sendo negócio desses homens e se mantendo isolado nas igrejas desses homens, servindo nas igrejas deles, vivendo com a vida devota e consagrada, onde não vive mais para si, é vida para a igreja deles e achando que são de Deus, achando que estão escravizando sua vida para Deus,
achando que estão consagrando sua vida a Deus, estão perdidos de Deus na mentira do diabo, guiados por esses homens que são ministros de Satanás, irmãos. Esses homens não têm compromisso com o Evangelho. Esses homens têm compromisso com as suas igrejas, seus comércios, suas empresas, com sua dignidade. E o compromisso desses homens é com a sua pessoa, é com a sua posição, é com o seu ministério. Eles estão preocupados em manter o ministério deles funcionando e rendendo lucro para eles. Eles não estão preocupados em levar o conhecimento de Cristo para vocês. Eles querem atrair vocês com esses movimentos, com esses lugares muito gloriosos que atraem a visão de vocês. A vida de fé em Jesus não é por ver, é por crer, e o crer na palavra. Vida de fé em Deus não é por ver, é por crer, e o crer é na palavra. Não é crer nesses movimentos de profecia, de profetada que o povo está vivendo dentro de igreja. O evangelho maldito, centralizado, restrito, isolado dentro de igreja que esse povo está vivendo. Esse evangelho maldito que escraviza o povo dentro de igreja. O evangelho de Cristo liberta você dessa vida maldita de igreja. O evangelho de Cristo veio para dar liberdade ao ser humano, para ele viver uma vida ampla com Deus, aonde ele estiver. Não é dentro de formalidade de ambiente igreja, é na vida dele e no viver dele. Então veja o que a palavra está dizendo, irmão. Paulo vai dizer: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Não, se você não vir para a igreja, não é salvo. Se você não for batizado, não é salvo. Se você não der o dízimo, olha, está roubando a Deus, não é salvo. Se você não vir para a ceia, não estiver na igreja, não é salvo. Porque tem que estar na igreja para ser de Deus. Você não pode ter comunhão com Deus se não estiver na igreja. Isso aí, você só tem se estiver na igreja. Meu irmão, é muita mentira. Paulo vai dizer: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. O que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Tem cuidado no conhecimento de Cristo. Vai te guiar pela doutrina de Cristo. Vai andar com a tua vida e vai ensinar as pessoas o que Cristo nos deu, o que está revelado. Não busca revelação nem visão de canto nenhum, não. Se mantém fiel a Cristo na doutrina dele, para tu se manter na salvação. Tá pensando que salvação é por tu estar dentro de igreja, por tu ter consagração de homem, para estar em púlpito de igreja? Tá pensando que tu é homem de Deus estando dentro de púlpito de igreja, colocando a tua vida à disposição do homem, o presidente dessa igreja, como se fosse para Deus? Tá pensando que salvação é com a tua vida filiada dentro de um ambiente religioso, escravizado em tarefa, trabalho, regra, norma, adorando a Deus em vão dentro dos preceitos dos homens? Salvação é pelo conhecimento e manter-se, ser prudente e ir até o fim no conhecimento de Cristo. Porque o diabo trabalha para tirar o povo de Cristo, não é tirando de igreja, porque quem está em Cristo não é quem está dentro de igreja. Quem está em Cristo é quem está na crença do Evangelho, é quem está no conhecimento do Evangelho, é quem entendeu o Evangelho, é quem se converteu ao Evangelho. Quem está em Cristo não é quem está dentro dessa ou daquela outra igreja. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja. As igrejas estão lotadas, abarrotadas. Cada dia são milhares e milhares de pessoas que entram mais nas igrejas, se perdendo mais de Deus, porque a igreja é uma estratégia de Satanás, é uma armadilha de Satanás, é uma arapuca de Satanás, é sinagoga de Satanás, é onde Satanás colocou o trono dele para propagar a mentira dele, e foi dentro de igreja, nos púlpitos, aonde o homem está a serviço do diabo, pregando mentira para satisfazer a vontade e a cobiça, a ignorância, a avareza, a ganância dele, para lucrar sobre o povo e sendo ministro de Satanás, pregando mentira para o povo, tirando o povo de Deus. Porque Jesus não mandou ninguém ir para a igreja, e Jesus não deu aos apóstolos nenhuma autoridade para criar a igreja deles, para criar o ministério deles. O que Jesus deu aos apóstolos foi a responsabilidade de pregar o Evangelho para a salvação de todo aquele que crê em qualquer lugar. Agora, se formou uma comunidade aqui de pessoas que creram no Evangelho e quer se alimentar do conhecimento, aí a gente vai trabalhar ali e vai orar a Deus para, no meio dos irmãos, levantar alguém com mais conhecimento ali, com a vocação, para poder estar mantendo aquele grupo ali no conhecimento de Cristo. Não é para abrir igreja e se colocar a autoridade para o povo. Todos nós somos iguais, todos nós somos membros. Não há maior e nem menor. Hoje não, dentro de igreja se criaram a escadinha de autoridade, se colocaram como o maioral do povo. Hoje dentro de igreja, os homens se colocaram como guia espiritual do povo, como autoridade de Deus para o povo. Gente, isso é uma grande abominação, isso é usurpação do lugar de Cristo. Tomaram o lugar de Cristo e levaram o povo a viver como se fosse eles, os soberanos de igreja, o mediador, o guia espiritual, a autoridade de Deus, para o povo estar ali escravizado na direção deles, como se fosse para Deus.
É preciso pregar a verdade, irmão. Tem que ter homens ousados e corajosos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos enche para pregar a verdade. Não é o que o povo está vivendo de igreja, não. Hoje o povo vive dentro de igreja dizendo que está cheio do Espírito Santo, correndo, caindo, pulando, fazendo um bocado de malabarismo, tudo endemoniado, tudo possesso, dizendo que é Deus usando. É não, irmão, Deus não usa ninguém para isso, não. Deus não usa ninguém para estar manifestado, gritando, berrando dentro de igreja, não. Deus não usa ninguém para estar correndo, gritando, cortando laço, fazendo aviãozinho, fazendo show pirotécnico dentro de igreja, não. Deus não usa ninguém. O Espírito Santo não enche ninguém para estar fazendo show dentro de igreja. O Espírito Santo nos enche para levar o evangelho em todo lugar, na rua, na casa, na favela, aonde estiver. O Espírito Santo nos enche para nos dar ousadia para condenar e reprovar essa mentira do diabo dentro da igreja. O Espírito Santo nos enche para enfrentar a perseguição dos religiosos. É para isso que o Espírito Santo nos enche. Faz uma pesquisa na Bíblia para tu ver para que foi que o Espírito Santo encheu os apóstolos. Deixa eu te mostrar só um aqui para tu entender. Porque o povo hoje está dentro dessa mentira. Eita, o homem está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque está pulando, está gritando com autoridade, está fazendo show ali que está chamando a atenção do povo. Ele está cheio do Espírito Santo. Olha, vem para cá, vem ver o que é estar cheio do Espírito Santo. Eu vou te mostrar agora, dentro do que a palavra ensina. Olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Olha o que está escrito no versículo 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se faça sinais e prodígios, pelo nome do teu santo filho Jesus. Escuta o que diz o versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra. Eles aqui não ficaram pulando, gritando e cortando laço, caindo, embolando e mudando a voz e berrando. Ah, Deus encheu! Não! O texto diz que eles oraram diante de uma ameaça que estava sobre a vida dos apóstolos para impedi-los de pregar o evangelho. Os apóstolos vão orar a Deus, irmão. O contexto aqui está mostrando que os apóstolos foram impedidos e ameaçados de pregar o evangelho pelos religiosos, pelos líderes, os soberanos da religião. E os apóstolos, nessa situação, eles vão orar a Deus, dizendo: Senhor, ouve a ameaça deles, nos enche com a tua ousadia, para a gente continuar pregando a tua palavra e tu fazendo maravilhas na vida do povo, enquanto nós estamos pregando o evangelho. Aí o texto vai dizer que o lugar que eles estavam ali foi cheio. Um movimento veio ali, uma unção, veio ali um poder na vida deles. E o texto vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo. Para quê? Para continuar anunciando a palavra de Deus, para continuar pregando em meio às ameaças, para enfrentar as oposições, para não temer, para se manter pregando a verdade diante do espírito do governador que se levante, diante de qualquer ministério, papa, pastor, presidente, seja quem for, papa, pastor, presidente. Quem se levantar contra a palavra, nós que estamos pregando a palavra não devemos temer. O Espírito Santo nos enche, não é para estar dentro de igreja rodopiando e fazendo esses movimentos que é apenas manifestação e possessão demoníaca. O Espírito Santo nos enche para estar cheio da graça, do poder para pregar, anunciar o evangelho, irmãos. Não é para viver essas meninices que o povo está vivendo aí, não. Está entendendo isso? Então nós precisamos, irmãos. Nós precisamos ouvir o ensino da palavra, para conhecer o que o Evangelho nos revela, para ver o que Deus fez por nós, para entender por que Deus fez isso, por que Jesus veio ao mundo, por que Jesus, sendo Deus, se fez homem, por que como homem teve que morrer, por que suportou toda aquela humilhação, se ele poderia com uma palavra destruir todos os que se viraram contra ele. Por que Jesus não fez isso? Porque se fosse assim nós não teríamos oportunidade de salvação. Foi necessário, foi importante. Jesus sofreu o que sofreu e a vida dele humana ser entregue como sacrifício por nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de salvação, irmão. O diabo tentou impedir Jesus de ir à cruz. O diabo ali já estava percebendo que Jesus era o trabalho, a obra de Deus para salvar o homem do domínio, da escravidão, da maldição que ele levou o homem. O diabo trabalhou para tentar
Jesus a sair da vontade do Pai? Sim ou não? Vamos lá. Tentação no deserto. Qual o objetivo de Satanás ali? Tirar Jesus da direção do Pai, da vontade do Pai, para Jesus não cumprir o que o Pai tinha dado a ele para cumprir. Quando Pedro vai dar um conselho a Jesus, dizendo, Senhor, não te deixe isso acontecer, Jesus vai dizer, para trás de mim, Satanás, porque Jesus percebeu que não era Pedro, era o diabo usando a mente de Pedro para dar um conselho a Jesus que ia fazer Jesus sair da direção do Pai. Jesus vigiou e percebeu e repreendeu Satanás. Sim ou não? Na cruz, Jesus está crucificado. Você acha que naquela hora ali o diabo não estava na mente de Jesus? Trabalhando a influência, condena, amaldiçoa esse povo. Porque se Jesus fizesse isso, ele não cumpria a vontade do Pai. Ele ia pagar o mal com o mal. E aí estava em pecado. Não ia cumprir a vontade do Pai. Mas Jesus na hora diz não. Jesus resistiu o diabo, irmão. Se submeteu ao Pai. Jesus diz não. Olha, perdoa, Pai, esses que estão fazendo isso comigo. Jesus deu o perdão, irmão. Na hora da tentação, na hora da aflição, Jesus vai orar ao Pai, que ele sabia que era chegada a hora dele passar o momento ápice da sua missão na terra, que era a hora da sua morte. Jesus vai orar ao Pai, ele diz o quê? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, porque eu não estou aqui para a minha vontade, eu vim para fazer a tua, aleluias, e seja feita a vontade do Pai. Foi feita, Jesus cumpriu, Jesus se submeteu, Jesus realizou a vontade do Pai para dar ao homem a oportunidade de salvação. Tanto é que na morte dele, antes de ser o Espírito deixar o corpo, Jesus vai dizer, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, está feito, está concluído, está realizado, Senhor. Foi feito tudo o que precisava para o homem chegar a Deus. Jesus já fez com a sua morte na cruz do Calvário. E o povo está aí buscando ser merecedor, ir para o lugar que diz que é onde encontra Deus, diz que é onde vive com Deus, diz que é onde estão em Deus. O povo está perdido do que o Evangelho revela. O povo precisa crer na obra de Deus, esta obra que Deus fez em nosso favor, que é Jesus Cristo crucificado. Temos que ter uma vida de fé em Deus, olhando para o sacrifício de Cristo e entendendo o que foi realizado, qual o objetivo e qual a necessidade de eu crer nesse sacrifício. E a importância do sacrifício, nós temos que entender a importância do sacrifício de Cristo, porque senão não tem vida com Deus. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, eu peço a vocês, reflitam na vida de fé que vocês estão vivendo, achando que é para Deus. Veja onde vocês estão colocando sua visão, o centro, o alicerce da sua vida com Deus. Aonde é que está? Aonde é que está o alicerce da tua vida com Deus, irmão? Aonde é que está o centro da tua vida com Deus, irmãos? Aonde é que está o teu viver de fé em Deus, irmãos? Está em Cristo pela palavra ou está dentro das igrejas pelo trabalho, a formalidade, a vida escrava de atividade de igreja? Eu quero dizer para você uma coisa. Deixa eu mostrar aqui alguns pontos que eu anotei aqui para não me perder. Deixa eu falar para vocês aqui. Essa vida de igreja é maldita, irmão. Quem está dentro de igreja está em maldição. Pode ser evangélica, católica, espírita, budista, mormon, pode ser qualquer grupo religioso, dentro de qualquer centro religioso que você estiver. Você está em maldição. Porque eu quero dizer uma coisa para você. A religião é oposição a Cristo. A religião é o caminho contrário ao que Deus colocou para vocês se dirigir a Ele. A religião é o caminho oposto. A religião é o diabo pregando a verdade de Deus, misturado e falsificando com a mentira dele. Saiam daí enquanto é tempo. Saiam da grande Babilônia, que é o sistema religioso. Não é a igreja católica, não. É o sistema religioso, seja a igreja católica, evangélica ou qualquer outra. A grande Babilônia fala da religião que o homem buscou chegar a Deus por meio dos seus méritos. A religião é isso. É isso que o povo vive dentro da religião, buscando a vida com Deus pelas suas obras religiosas, pela sua vida religiosa. Saiam daí enquanto é tempo. Você nunca vai fazer nada que vai te levar a Deus. Você precisa crer naquilo que já foi feito por Cristo para você chegar a Deus e alcançar o perdão de Deus. Porque hoje, o povo que vive dentro das igrejas, eu estou muito olhando aqui, irmão, é para o microfone não acabar a bateria e eu não ficar falando em vão aqui. Aí é por isso que eu estou sempre olhando aqui no microfone. Eu quero mostrar para vocês a grande mentira que Satanás prega dentro do princípio de igreja, de religião, que leva as pessoas a se perder de Deus. As pessoas dentro da religião entendem que o lugar, a religião,
é o lugar, o ambiente onde o povo encontra Deus. Jesus não estabeleceu, Deus não colocou nenhum ambiente para você ir a Ele e encontrar a Deus. Deus colocou, enviou Jesus, que leva você a Deus. É Jesus que leva você a Deus. Não é você que vai a Deus por nenhum ambiente. Então a religião dá essa ideia na mente do povo. Não, tem que ir para ali, tem que ir para ali, tem que ir para a igreja, porque ali eu vou buscar Deus. É assim ou não é? Enquanto isso, o entendimento da pessoa se perde de Cristo, porque ele é desviado do entendimento verdadeiro e é colocado no entendimento corruptível. Ele olha para a igreja, não para Jesus. Ele acha que a vida dele com Deus é porque ele está na igreja, não em Cristo. Isso é maldito, irmão. O guia da vida do homem é Jesus. O povo dentro da igreja coloca os líderes religiosos como guia da sua vida com Deus, guiado por eles. E hoje a gente vê aí uma multidão de idólatras, venerando homens, idolatrando seus líderes a quem tem seguido. O mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Jesus não deixou Pedro, nem Paulo, nem João como mediador. O único mediador entre nós e Deus é Jesus. O povo dentro da igreja coloca os seus líderes espirituais como guia, como mediador, como sacerdote. Sacerdote era o mediador do povo na velha aliança. Na igreja de Deus, Cristo não tem mediador, líder religioso, porque Cristo é o sacerdote, é o mediador. É aquele que nos liga a Deus. Não precisamos de homens. Não dependemos de pastor, nem de papa, nem de padre para ter a nossa vida ligada com Deus. Então, dentro da religião, as pessoas estão perdidas desse entendimento. Colocam os líderes religiosos como seus mediadores. Vamos ver mais outro ponto, que o povo está perdido dentro da igreja. A obediência do povo dentro da igreja não é a Jesus. É as obrigações que os homens botam. Tem que ser obrigado. Aqui você tem que vestir assim. Aqui você tem que estar aqui. Não pode ir para ali. Não pode fazer isso. Não pode usar isso. Não pode isso nem aquilo. É aí que o povo está guardando a obediência dentro dos preceitos dos homens e não na palavra de Deus. Estão perdidos de Deus, pensando que estão obedecendo a Deus através dos preceitos dos homens. E isso leva o povo a adorar a Deus em vão. A obediência tem que ser a Cristo. E o homem que está trazendo o ensinamento, ele tem que trazer a palavra de Cristo para eu me submeter ao que ele está ensinando. Não é o que ele está ensinando porque ele é autoridade. A autoridade não é ele em si, porque é um líder. A autoridade é a palavra. Se esse líder não estiver trazendo a palavra, então não receba a direção dele. O apóstolo João vai dizer, se a parte dele não receba, ele não tem a Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se a parte dele. Não coloque esse homem que está trazendo heresia para você, que está desviando você do conhecimento de Cristo, levando você a viver um robô, um escravo alienado de igreja, com a tua vida centralizada, escravizada, dentro de trabalho de igreja. Sai daí, porque você está se perdendo de Deus. Nem ele entra, nem você vai entrar. Porque a palavra não manda você colocar a sua vida guiada pelo homem, na obediência do homem. Não, é a Cristo, a palavra dele. Igreja leva as pessoas a viver essa maldição, irmão. A vida consagrada do povo a Deus dentro da igreja é como? Qual é o entendimento do povo de consagrar a vida? Vou para o culto de consagração. Vou para o culto de jejum. Vou para o culto de oração. E perdido da palavra. Consagração de vida com Deus é pelo conhecimento da palavra. Para que eu possa estar vivendo minha vida na direção da palavra. Aí eu estou consagrando minha vida a Deus. Aí eu estou santificando minha vida a Deus. Está entendendo, meus irmãos? Vamos ver outro ponto. O povo hoje é ensinado o quê? A gratidão a Deus. Você, quando dá o dízimo, você está fazendo um ato de gratidão, de reconhecimento de Deus. Daquilo que Deus deu a você, você está devolvendo. Isso é um ato de gratidão. Isso é uma grande mentira pregada pelos pastores e por todos os líderes religiosos. Em canto nenhum, Jesus vai ensinar gratidão a Deus dando 10%, dando dízimo. Gratidão a Deus é a gente entender que tudo que nós temos é Deus quem nos dá. E estender a mão para ajudar o pobre. Isso é gratidão a Deus. Ajudar o necessitado. Compartilhar com a necessidade do outro, ajudando com o que nós temos. Isso é gratidão a Deus. Isso é reconhecer, Deus é bom comigo, eu vou ser bom com o meu próximo. Não é dando 10% dentro do estabelecimento do homem, para o homem manter se enriquecendo e colocando a mentira do diabo ali sendo pregada para vocês. Sabe de uma coisa? Vocês que dão dízimo, vocês estão contribuindo com o sistema do inferno, contribuindo com a avareza, a ganância e a cobiça desses homens, estão contribuindo com essa sinagoga de Satanás, onde o inferno está dominando, a mentira do diabo está sendo pregada e a palavra de Deus falsificada dentro das igrejas que vocês mantêm com 10%. Vocês estão sendo mantenedor, não é de obra de Deus. Igreja não é obra de Deus, é obra do diabo. Aprendam isso.
Mas dentro das igrejas o povo aprende tudo o quê? Não, é para Deus, é para Deus. O diabo nunca vai dizer é para mim, é para o diabo. Venha, faça para o diabo. Não, é para Deus. É aí que escraviza o povo. Porque o povo é no sentimentalismo, no emocionalismo. Eita, eu tenho que fazer para Deus, é para Deus. Não conhece nada de Deus, mas é para Deus. Por que é para Deus? Porque o pastor disse, vai ler a palavra onde Deus mostra isso. Aí eles pegam o texto da palavra, que não tem nada a ver para nós cristãos, interpreta errado Malaquias 3:10 e outros textos, e traz argumento. Quando não tem mais a palavra, eles criam um argumento deles para manipular você, e emocionar você, e continuar escravizando você mentalmente, para negócio deles. Sai daí, irmãos. Tem nada a ver dízimo com o cristão. O cristão não foi orientado a dar dízimo, a estar em templo, a ir para a casa do tesouro, a ir para lugar sagrado como casa de Deus. O cristão não é orientado a isso, irmão. Isso tudo é mentira que vocês vivem dentro de igreja. Porque Jesus não mandou ninguém estar dentro de igreja para ser dele. Ele mandou estar nele e a palavra dele em nós. Então veja o que as igrejas fazem. Veja o trabalho do diabo dentro de igreja. O povo pensa que estão vivendo para Deus. Então não. São oportunistas, aonde diz o povo, olhe, venha buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E coloca o povo a viver uma vida prudente dentro de igreja. Fazendo o povo entender que eu estou buscando a Deus. É o reino de Deus. Eu vi uma vez um pastor, esse ministro de Satanás pregar, e dizer assim, olhe, priorize primeiro a obra de Deus. Mesmo que você tiver de priorizar alguma coisa na sua vida, deixe para lá, venha priorizar as coisas de Deus. Olha o que o povo está vivendo escravizado. Deixa de viver para si, para viver escravo dos homens dentro da igreja deles. Na mentira de que é para Deus. Aí esse pastor, servo de Satanás, ministro de Satanás, sabe o que ele disse para o povo? Buscar a Deus em primeiro lugar. Venha para o culto, venha para o trabalho, venha para a igreja e deixe a sua vida lá que Deus vai tomar conta. Não, é você que tem que tomar conta, não é Deus não. Deus dá a você a responsabilidade da vida aqui. É você que tem que ser prudente. É você que tem que administrar sua família, seu trabalho, sua saúde, sua vida, seu viver aqui. Deus, ele lhe dá a direção, ele dá a condição. É você que tem que administrar, né? Dizer, Deus lá, cuida do meu filho, cuida do meu marido, cuida da minha casa. É você que tem que cuidar do seu filho. É você que tem que cuidar da sua casa. É você que tem que cuidar do seu marido. É você que tem que cuidar da sua necessidade financeira. Aí o povo é ensinado o quê? Não, venha para a igreja que Deus cuida da ar. Deus vai cuidar do seu filho, do seu trabalho, da sua finança, do seu... E tem tanto crente aí, passando necessidade, mendigando uma cesta básica dentro da igreja, que os pastores não tocam no dízimo, eles sufocam cada vez mais o povo. Vamos fazer uma campanha para ajudar o nosso irmão. É uma penitência, é uma humilhação. Cada um traz 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. E a igreja abarrotada de dinheiro construindo templos e não... Está nem aí com a necessidade do povo que está lá mantendo esse patrimônio do homem. Por quê? Porque o povo é ensinado, isso é escravidão, irmão, isso é prisão espiritual. Em nome de Deus, não venha para a igreja. Mentira. Quando Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas, Jesus não estava no contexto de igreja, irmão, aí não tem nada a ver com o contexto de igreja. Veja como esses caras são maliciosos. São de Satanás mesmo, irmão. Porque se fosse homem de Deus, eles não estavam falsificando a palavra de Deus, nem misturando, nem introduzindo coisa. E o povo está lá, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus para vocês, que está na mentira de Satanás, guiado por Satanás, rapaz. Homem de Deus é quem está compromissado com a palavra, condenando a mentira, irmão, pregando a verdade. O cara pegar esse texto que Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aplicar uma interpretação de igreja, para o povo estar dentro de igreja, escravizado em trabalho de igreja, como se isso fosse buscar a Deus, isso é uma grande mentira de Satanás, e quem prega isso é filho de Satanás, irmão. É obreiro das trevas, não tem nada a ver com Deus. E o povo escravizado deixa de viver para si, para viver escravizado dentro de igreja. Dia de domingo, o povo não tem paz, porque o domingo é só para a igreja, de manhã, de tarde e de noite. Porque é campanha, é consagração, é escola dominical, é culto disso, é ensaio, é tanta atividade. E o povo tudo perdido de Deus, achando que estão vivendo para Deus, na escravidão mental que Satanás prende dentro de igreja. É grande maldição, meu irmão, que o povo está vivendo. Jesus disse... Se vocês ouvirem a minha palavra e guardar, vocês são comparados como um homem prudente, que edifica a sua casa na rocha. Jesus está falando da vida do homem de fé em Deus, edificado em Deus, é na palavra dele, cumprindo, andando pela palavra do Senhor. Não é por vida dentro de escravidão, de atividade, de obrigação de igreja. Então veja quantas mentiras que levam o povo a viver na maldição espiritual.
Ah, não, mas o povo... alguém diz assim, eu estou muito bem na igreja, eu me sinto muito feliz na igreja, eu estou ali, meu irmão, eu amo estar na igreja, mas você, para a vida com Deus, nunca vai estar dentro dessa mente perdida, cauterizada de igreja. Porque todos estão amando estar dentro das suas igrejas. Não é só você evangélico, não. Os católicos também amam estar nas igrejas católicas. Os espíritas também amam estar na vida espírita. Os mormons também amam, estão muito bem prosperando nas igrejas de mormon. Cada um está muito bem nas suas igrejas, servindo a Deus pelos seus preceitos. Mas vida com Deus verdadeira só vai ter quem está em Cristo. Só vai prevalecer para a vida com Deus na eternidade quem está na palavra. Quem está dentro dessa mentira do diabo de igreja vai se decepcionar. Grande vai ser a decepção, o desprezo e a condenação eterna daqueles que estão com a mente escravizada na mentira do diabo dentro da igreja e não no conhecimento da verdade que é Cristo. Porque o trabalho do diabo dentro das igrejas é fazer o homem estar perdido de Deus e levando o homem a achar que está vivendo para Deus. Veja como o diabo é astuto. Esse princípio de igreja quem colocou foi Satanás. Eu fico olhando, meu Deus do céu, aonde foi que Jesus ensinou alguém a procurar a igreja verdadeira? Como hoje os pastores pregam. Procuram a igreja verdadeira. Aonde foi que Jesus mandou alguém viver a vida de fé em Deus, consagrada e devota, por meio de alguma igreja, como hoje é pregado? Aonde foi que Jesus disse a alguém, se você não estiver na igreja, não tem comunhão com Deus? Eu ouvi o pastor pregar isso. Aqueles que estão fora, que chamam de desigrejado, né? É um termo que eles usaram para desclassificar as pessoas que saíram da mentira de Satanás e saíram das sinagogas do diabo e igreja. Eles chamam de desigrejado para desclassificar as pessoas e manter os escravos dele lá alienados na verdade de que estão em Deus na igreja. Olha o que esse pastor pregou. Aqueles que saíram das igrejas, os desigrejados, estão sem comunhão com Deus. Porque só podem ter comunhão com Deus se estiverem nas igrejas. A igreja que ele fala é a igreja dele, no meio das reuniões dele. Ele diz que só pode ter comunhão com Deus se estiver na igreja. Cadê os profetas de Deus dentro desse ambiente para reprovar esse homem? Não tem. Cadê os profetas de Deus dentro desses ambientes de igreja para condenar essa mentira do diabo? Que desvia o povo de Cristo, fazendo o povo entender que a vida com Deus é por meio de igreja. Isso é uma grande heresia. Cadê os profetas que dizem que são de Deus? Sabe por que não se levantam para condenar a mentira? Porque são tudo profetas de Satanás. São tudo profetas que pregam para agradar os homens e não a Deus. E são tudo escravos, estão servindo a esses líderes, a esses presidentes de igreja, porque eles querem conveniência nas igrejas. Eles querem a satisfação de vida de igreja. Eles querem púlpito, eles querem oportunidade de autoridade, de subir de grau de autoridade. Eles querem consagração, eles querem ser ungidos, eles querem ser escolhidos, enviados para a obra de igreja. Estão tudo vivendo a vida que Satanás colocou para eles viverem, perdidos de Deus, achando que estão em Deus dentro de igreja. Porque o que prevalece dentro de igreja não é a verdade de Deus, é a mentira do diabo. A palavra de Deus é falsificada dentro da maior fábrica de mentira de Satanás, que é o sistema religioso igreja. Essa é a grande fábrica das mentiras do diabo, que aprisiona a humanidade. É o sistema religioso. A vida de fé em Deus não é vivida dentro de igreja, irmão. É vivida na palavra de Cristo. A vida de fé em Deus é vivida pela palavra, na palavra. Não é? O povo hoje vivendo uma vida, não. Santificação é dentro de igreja. Consagrar a vida é em trabalho de culto de igreja. Buscar a Deus é ir para a igreja. Adorar a Deus é ir para culto de igreja. Servir a Deus é estar em trabalho de igreja. Fazer obra de Deus é fazer obra de igreja. Ser de Deus é ser de uma igreja. Não é? O povo pensa que está em Deus, firmado nele, está vivendo tudo isso dentro de igreja. É aí que o povo está perdido do entendimento. Porque o diabo trabalha para isso. É isso que o diabo quer. Não é tirar vocês de igreja, é tirar o entendimento da verdade, do entendimento de vocês. É fazer com que vocês não conheçam a verdade. Porque vocês dentro de igreja continuam condenados, perdidos de Deus, com toda a vida escravizada, com toda a vida de adoração a Deus, com toda a vida de servir a Deus, com toda a vida de obra de Deus. Dentro de igreja, vocês estão perdidos de Deus. Adoração em vão, uma fé reprovada, um entendimento corruptível. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja. Salvação não é dentro de igreja. Vida com Deus não é dentro de igreja. Olha o que Jesus vai dizer. Lucas 8:12. Que o diabo trabalha para tirar a palavra do entendimento do homem. Para o homem não se salvar crendo na palavra. É isso que o diabo tem feito dentro das igrejas.
tirando o entendimento de vocês da palavra. Vocês estão vivendo com o entendimento errado, em preceito de homens, não de Deus. Vocês não são prudentes para buscar examinar a palavra. Vocês não estão dispostos a contradizer e aborrecer os homens. Vocês não estão dispostos a sair da conveniência de igreja, aonde vocês estão escravizados. É por isso que vocês negam a palavra, não aceitam a palavra, desprezam a verdade para se manter nessa mentira dentro da conveniência. Porque quem está em Cristo não vive dentro da mentira como se fosse verdade. Quem está em Cristo é a luz e aborrece as obras das trevas. Eu em Cristo nunca vou me submeter a estar dentro de nenhuma igreja ouvindo a mentira dos homens em nome de verdade de Deus. Eu vou condenar, reprovar, porque eu sou protestante, eu sou cristão, eu vivo minha fé em Cristo e eu defendo, prego os preceitos e os valores de Cristo aonde eu estou vivendo no meu interior. Não é preceitos e valores de igreja, de religião, de homem nenhum. O povo está tudo perdido de Deus, porque o diabo não está preocupado em tirar você de igreja. Igreja é o grande lugar de perdição. Alguém disse para mim assim, irmão Wellington, não é melhor a pessoa estar na igreja porque ali está adorando a Deus, não está bebendo mais, não está roubando? É. Mas quem disse a você que ele está em Deus dentro de igreja? Quem disse a você que para estar em Deus é estar dentro de igreja? É deixar de beber, de roubar, de fumar? Porque os que estão mais perdidos de Deus são esses que não bebem, que não roubam, que não fumam, que está dentro de igreja, que acha que é bom, que acha que é santo, que acha que é de Deus, que acha que tem merecimento da vida com Deus. Os que estão mais perdidos de Deus são esses, que não reconhecem a sua miséria e não aceitam a palavra. Porque os religiosos, eles têm o coração mais fechado para Deus. O maior grupo que fez oposição a Jesus foram os religiosos. O maior grupo de pessoas que resistiram e desprezaram o evangelho foram os religiosos. A maior cadeia por onde Satanás vai levar o maior grupo de pessoas para o inferno é o sistema religioso. Então é melhor estar no bar. Quem está no bar, o coração está mais quebrantado e aberto para ouvir a palavra de Deus. Quem está no bar tem a consciência de quem é o pecador que está afastado de Deus. Agora vai procurar ver o entendimento dos que estão na religião. Quem está na religião está perdido de Deus. Na mentira de Satanás, o coração endurecido, com o entendimento corrompido, porque esse é o trabalho de Satanás, irmão. Satanás está corrompendo o entendimento, não é de quem está no bar, é de quem está dentro de igreja. Corrompendo o entendimento do evangelho. Esse é o trabalho de Satanás. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não lhe resplandecer a verdade do evangelho de Cristo. O entendimento deles estão corrompido, entenebrecido. Satanás cega o entendimento desse povo que está dentro de igreja, vivendo uma fé em nome de Deus. São incrédulos com toda a crença, com toda a vida de fé que eles vivam, dizendo que é para Deus. São incrédulos, porque não estão crendo em Deus pelo evangelho. E ninguém vai chegar a Deus com a fé para ser aprovada por meio de crença, de dogmas, de princípios, de valores, de religião nenhuma. É pelo evangelho. A fé que é gerada no coração do homem para levar ele a Deus é a fé que é pelo ouvir o evangelho. Não é a fé dentro de preceitos e valores de igreja nenhuma. Não é crença nem dogma de igreja que leva você à vida com Deus. É a fé em Jesus Cristo. É a crença no evangelho. É a vida de confessão. É a vida convertida a Deus pelo evangelho que nos leva a Cristo, não a igrejas. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Esse é o trabalho do pregador do evangelho, do profeta de Deus. Deus não mandou profeta para estar preso dentro de igreja, subjugado no reduto dos homens, na autoridade de líderes. O profeta de Deus está na autoridade de Deus para condenar, reprovar essas obras infrutuosas das trevas. Venha de quem for, pastor, papa, padre, sacerdote, ancião, presbítero, seja lá quem for, o homem que se diz autoridade de Deus, com os títulos que eles têm. A autoridade de Deus é a palavra. E só vai prevalecer quem está na palavra. Que você coloque sua vida de fé em Deus. Coloque sua vida consagrada a Deus. Coloque sua vida guiada por Deus. Coloque sua vida na vontade de Deus, por Cristo. Dentro de tudo que Jesus ensinou. Não por igrejas, dentro daquilo que os homens estão ensinando. Amém? Eu vou encerrar agora. Eu agradeço a Deus por esse momento tão rico que Ele nos proporcionou, né? Nesse momento. Esse momento tão rico de esclarecimento, de ensino que Deus nos proporcionou. Eu quero mandar aqui a paz do Senhor para o meu irmão Jaime Oliveira. Eita, deixa eu pegar o microfone aqui que caiu. Meu irmão Jaime Oliveira, aí de São Paulo,
cidade de Praia Grande, está sempre comigo. Meu irmão Jaime Oliveira, é um prazer. Fico muito feliz de ver o Senhor se alimentando também comigo da palavra de Deus. Isso é muito gratificante, é muito bom. A gente vê que tem pessoas que estamos aí trabalhando para edificação da fé, para manter-se firme no Senhor, pelo conhecimento e o ensinamento da palavra. Então, meu irmão Jaime Oliveira, aí de Praia Grande, né, do estado de São Paulo, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo aí sempre também para o Senhor e família, e o que Deus continue abençoando e nos ajudando em nossas dificuldades. Eu também não posso deixar de mandar aqui para os meus amigos e irmãos em Cristo do YouTube. Eu não estou mais fazendo vídeo ao vivo no YouTube, que eu fui restringido, não estou mais conseguindo fazer vídeos ao vivo, live no YouTube. Mas graças a Deus que eu recuperei meu canal, os vídeos estão lá de volta. E eu quero agradecer também ao irmão Bruno Shelf, lá de Santa Catarina, Barra Velha, né? O irmão Bruno Shelf também, que sempre está em comunhão conosco na fé. O irmão Edinaldo Nogueira, lá do estado de Sergipe, da cidade de Buquim, sítio de Olho de Água. O nosso irmão Edinaldo Nogueira está conosco na fé, em comunhão. O nosso irmão José Pereira, aqui de Recife também, da Brasília Teimosa no Pina, no meu bairro aqui, que está sempre conosco. Também eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão José Barbosa, do sertão aqui do meu estado, Pernambuco, lá de Orobó, né? Da cidade de Orobó. Está conosco também na comunhão, na fé, perseverando, lá de Orobó. E eu também quero mandar a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que entram no meu canal no YouTube, aqui no Facebook, no Quai. Né? Se vocês quiserem também, pode ir lá no Kawai, né? Tem vídeos lá que são no limite de 10 minutos, bem objetivo, bem rápido e bem esclarecedor. São as mensagens que eu edito e coloco lá no Kawai, né? Eu chamo Quai, lá no Kawai. E é isso aí, gente. Muito obrigado por todos vocês. Que Deus esteja levando essa palavra que foi ensinada, ministrada nessa hora, para todos aqueles que precisam do conhecimento da verdade, aonde quer que estejam. Porque esse é o grande feito da internet. Eu aqui em Recife estou ministrando a palavra para São Paulo, para Barra Velha, Espírito Santo, né? Santa Catarina, aliás, para Bahia, para o mundo inteiro. Eu tenho pessoas que comunicam comigo de Angola, de Portugal. É isso aí, irmão. E a gente vai levando a palavra, semeando a verdade e comunicando aí a verdade para todos os irmãos na fé, para a gente manter a comunhão na fé, na doutrina, no senhorio de Cristo, na esperança, na promessa e não se desviar, não apostatar da fé, irmãos. É se manter firme no Senhor. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Tenhamos cuidado, meus irmãos, para não seguir doutrina de demônios, para não ser levado à heresia de perdição, para não ser negócio dos homens, vivendo dentro dos preceitos que eles botam como se fosse de Deus, para não estar vivendo, irmãos, esses ventos de doutrina que o povo está aí vivendo, buscando. É bênção, é cura, é milagre, é Deus ali, é Deus aqui, é poder, é restauração, é campanha, é pacto, é voto. Saiam disso, irmãos, sai do meio deles, sai do meio desses ambientes, vai buscar o conhecimento da verdade, ora a Deus, e o Espírito Santo te guie para te levar o conhecimento da palavra, aqueles que estão pregando, aonde está sendo ministrada. Procure cada dia mais buscar a Deus, não é dentro da igreja, é na palavra, lendo, meditando e aprendendo, examinando o que Cristo ensinou. E assim nossa vida vai estar edificada, amém? Deus abençoe a todos, muito obrigado. E eu termino mostrando aqui para vocês o dia aqui em Recife hoje, de segunda-feira. Foi muita chuva antes, mas agora o sol está bonito. Olha como está aqui Recife, né, a minha cidade, aqui no meu estado de Pernambuco. No bairro do Pina, comunidade do Bode, onde mora o irmão Wellington Ramos. Vou colocar para vocês aí. Olha o céu como está bonito. Olha o céu como está bonito, gente. Isso aqui, ó. Ontem esse céu estava tenebroso. Esse céu estava escuro que não dava para ver nada. Muita chuva, mas vê, cada dia tem seu dia. Um dia de sol, um dia de chuva, um dia de alegria, um dia de tristeza. E a vida vai assim até chegar o dia da vida em abundância, que é quando daqui sairmos para a eternidade. Mas enquanto aqui estivermos, vamos ter aflições, vamos ter dias difíceis, mas a gente vai vivendo com a graça de Deus. Olha para aí como está bonito hoje o dia aqui em Recife, na minha cidade pernambucana, capital de Pernambuco. Olha aí, ó, maravilhosamente. É isso aí, gente. Depois de uma ministração tão gloriosa que nós tivemos, eu termino com essa paisagem aqui da minha cidade, no meu bairro do Pina, comunidade do Bode, a pracinha sendo reformada, a rua já foi feita, asfaltada, e glória a Deus por tudo. E a gente vai vivendo com a fé, na esperança
de ir para um lugar de glória, de gozo, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. A alegria não acabará, é de eternidade em eternidade. Além desse infinito chamado céu, esse azul, vamos estar morando além dele, onde Deus tem preparado a nossa cidade, o lugar onde está guardado e reservado tudo que Deus tem preparado para nós, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem, é o que está guardado lá na eternidade para nós, que estamos em Cristo, que vamos estar sendo levados para viver essa vida em abundância. Quando Jesus voltar, isso acontecerá, irmão, a qualquer momento. Não desvia, não se perca da esperança, não deixe o coração se perder da alegria da salvação, não deixe o diabo cegar seu entendimento dessa direção de Deus que nos leva à fé em Jesus para a vida eterna com Ele nos céus. Mantenha-se firme, constante e abundante, aguardando com fé para receber o galardão dessa fé, como disse Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. O final da nossa fé é a salvação da nossa alma. Persevere até o fim, ser fiel até a morte, para viver e alcançar essa promessa da vida eterna com Deus. Amém?